Bom, então vamos lá. Falar primeiro não, né? Você perguntou sobre pivô, falso pivô verdadeiro, né? Que a gente comentou no estudo semanal. Bom, o que que indica uma tendência, né? Principalmente uma tendência de curto prazo? Os seus topos e fundos. Então, a tendência, ela vai ser indicada de acordo com topos e fundos, né? Topos e fundos ascendentes é uma tendência de alta. Topos e fundos descendentes, você tem uma tendência de baixa. Bom, quando você for virar uma tendência, sempre que você tiver uma tendência, por exemplo, de baixa, e essa tendência for ser virada para uma tendência de alta, você vai precisar fazer uma estrutura, que é conhecida como pivô. Então, por exemplo, você está dentro dessa tendência de baixa, e aí você vai fazer a mudança na tendência a partir do momento que a estrutura de topos e fundos descendentes for revertida. Então, a partir desse momento aqui, você não faz um novo fundo descendente, você faz um fundo ascendente e rompe o topo anterior. Essa estrutura aqui é conhecida como pivô de alta. A partir do fundo, você tem um fundo, um topo, um fundo mais alto. Então, isso daqui é o que a gente conhece, tá? Fundo, topo, fundo mais alto, rompeu o topo. Isso daqui é o que a gente chama de pivô de alta. Para baixo é a mesma coisa, né? Tem um vídeo na playlist Complicando Análise Técnica aí nos treinamentos que a gente fala de uma das estratégias que é a operação de pivô, né? Então, você tinha isso aqui na tendência de baixa, numa tendência de alta é a mesma coisa, né? Então, a partir do momento que você começou uma tendência de alta aqui, com topos e fundos ascendentes, para reverter ela, você vai ter um pivô de baixa, que é quando para de fazer topo e fundo ascendente, começa a fazer topos e fundos descendentes. E aí a primeira estrutura que te indica um topo, aqui, um topo, um fundo, um topo mais baixo. Quando rompe esse fundo prévio, a gente vai ter uma estrutura chamada de pivô de baixo, né? Topo, fundo, topo mais baixo, rompeu o topo anterior, e aí a partir deste momento, o fundo anterior, perdão, e aí a partir desse momento a nossa expectativa é que o mercado inicie uma tendência de baixa e assim por diante. Bom, isso daqui é a visão clássica do que é um pivô, e a gente opera bastante pivôs aqui, tá? Tanto pivô de alto como pivô de baixo, mas é uma das operações mais clássicas que existem dentro do mercado, que a gente faz bastante aqui dentro da sala. Mas nem todo pivô vale a pena ser operado. Um pivô que acontece, e aí que a gente chama de falso pivô, ele não vale a pena ser operado porque geralmente ele traz stop, por isso que ele é chamado de um falso pivô. Então vamos supor que você está em uma tendência de alta, certo? Fazendo topos e fundos ascendentes. O que vai te indicar qual é a tendência? Primeiro, os topos e fundos, beleza. Mas outros fatores também indicam qual que é a tendência. E um desses fatores é a média de 20 períodos, que vai te indicar uma tendência de curto prazo, certo? E aí você está com a tendência de alta e, teoricamente, a média de 20 subindo junto com o preço. Bom, uma vez que essa média de 20 está ascendente, se por um acaso nós fizermos um pivô de baixa aqui, acima da média de 20 períodos, isso daqui é o que a gente chama de falso pivô. Por quê? Porque como essa média de 20 está ascendente, a nossa expectativa é do mercado bater nela, e por mais que ele fez a estrutura de topo, que a gente pode ver aqui, né, um topo, um fundo, um topo mais baixo, e rompeu esse fundo, por mais que isso tenha acontecido, foi em cima da média de 20 períodos, e o mais provável é que o mercado bata aqui e, opa, volta a subir. Que isso daqui tenha sido nada mais, nada menos que uma onda um pouco mais complexa, e pode ser uma bandeira de alta, qualquer coisa desse tipo. Então, isso daqui é um exemplo de pivô falso. Quando é que a gente vai ter um pivô verdadeiro, então? Quando o mercado perder essa média de 20 períodos. Então, você está fazendo sua tendência de alta, certo?
e a média de 20 períodos está ascendente. Deixa eu colocar a média de 20 períodos aqui. Certo? E aí, o que acontece? Em um determinado momento, o preço rompe essa média de 20 períodos. E aí, a média de 20 períodos, ela vai começar a querer virar para baixo. Deixa eu fazer a média aqui, ó. Pronto. Ó, a média vai começar a querer virar para baixo. Qual que é a expectativa? O mercado vai voltar na média, ou próximo dela, e aí sim nós teremos um pivô de baixa, onde você consegue ver claramente um topo, um fundo, um topo mais baixo, e aí sim rompendo esse fundo abaixo da média de 20 períodos. Isso daqui é o que a gente chama de pivô verdadeiro, e aí sim esse pivô, essa configuração, tende a sim reverter o mercado para uma tendência de baixa. No caso de um pivô de alta, a mesma coisa, né? É necessário que seja acima da média de 20 períodos. Mas existe outro ponto aqui também que muito pouca gente comenta sobre isso, né, na verdade. Quando você tem uma tendência de alta, você também tem uma linha de tendência de alta, geralmente, né? Geralmente você consegue medir essa tendência de alta por uma linha de tendência de alta. E aí, o mercado vai estar trabalhando nessa linha de tendência de alta, fazendo seus topos e fundos ascendentes de acordo com a linha de tendência de alta. O que acontece se o mercado fizer um pivô aqui? Esse pivô, galera, esse rompimento, não é uma boa entrada apostando na reversão de tendência, porque o objetivo do mercado é simplesmente vir nessa linha de tendência de alta e voltar a subir, ou seja, isso aqui é um pivô falso. Você não está esperando uma reversão de tendência. E aí, novamente, esse movimento de topo e fundo descendente que a gente viu aqui e erroneamente acreditou que era um pivô, pode só ter sido uma onda complexa, né, em forma de alargamento, de bandeira, de derivo, de cunha, qualquer coisa, que não um pivô de baixo, certo? Verdadeiro. Agora, se pelo contrário, o mercado nesse pivô de baixo for feito, né, o pivô de baixo for feito abaixo da linha de tendência de alta, e aí aqui o rompimento é feito depois do rompimento da linha de tendência de alta, esse sim seria um pivô verdadeiro. Então aqui nós teríamos um topo, um fundo, um topo mais baixo, e rompemos perdendo uma linha de tendência de alta, o que justificaria nós pensarmos sim em uma reversão de tendência. E aí, pô, tem um pivô, o que a gente faz? Projeção de Fibonacci, blá, 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 que é outro vídeo, tem também lá no canal, na playlist Complicando Análise Técnica, certo? E aí, galera, tudo isso que eu falei aqui para pivô verdadeiro e pivô falso em pivô de baixa, serve também para o pivô de alta, certo? Então, se a gente está aqui trabalhando em uma tendência de baixa e nós vamos pensar em fazer um pivô de alta aqui, onde que esse pivô de alta vai ser verdadeiro? A gente tem a média de 20 descendente. Se o preço cruzar essa média de 20 para cima no rompimento, se a média de 20 estiver abaixo do rompimento, isso daqui é um pivô de alta verdadeiro. Agora, se a média de 20 descendente está aqui, por exemplo, esse é um pivô de alta falso, porque a expectativa do mercado é bater na média e voltar a cair. E aí esse movimento de alta terá sido só uma onda complexa, talvez aí também em forma de bandeira, de cunha, de triângulo, qualquer coisa que não seja realmente um pivô, uma reversão de tendência. Além de pensar na média, da mesma forma que a gente falou para a linha de tendência de alta, serve para uma linha de tendência de baixa. Então, se você está trabalhando com o mercado em uma linha de tendência de baixa, o mercado fazendo seus topos e fundos descendentes, um pivô de alta aqui não é um pivô de alta interessante de se operar. Por quê? Porque a expectativa é o mercado bater na linha de tendência baixa e voltar a cair, não reverter sua tendência. Já se esse pivô acontecer aqui, por exemplo, rompendo essa linha de tendência de baixa, esse daqui já pode ser considerado um pivô de alta melhor, né? De colocar ele um pouquinho maior. Então, você estaria rompendo a linha de tendência de baixa, ativando esse pivô. E aí sim você pode pensar numa reversão de tendência aqui com
um fundo, um topo, um fundo mais alto, rompeu. E nesse caso aqui, galera, o que é uma média móvel, né? A média móvel nada mais é do que uma linha de tendência dinâmica, como a gente já falou no vídeo aí sobre as médias móveis. Se uma média móvel é uma linha de tendência dinâmica, você vê uma linha de tendência baixa, numa ocasião dessa, provavelmente a média de 20 períodos vai estar junto com ela, né? Próximo dela, não vai ser uma linha reta, mas esse rompimento para ativar o pivô vai estar sendo feito em cima da média de 20 também. Então, essa é a diferença de pivô verdadeiro e pivô falso. E por que a gente falou dele no estudo semanal? Porque nós estávamos olhando o Ibovespa. O Ibovespa no gráfico semanal. Se você for olhar isso daqui, que o Ibovespa está fazendo, né, no gráfico semanal, é um possível pivô de baixa. Beleza? Mas uma vez que a gente coloca uma média móvel de 20 períodos, que está aqui, ó, colocar ela em azulzinho. Uma vez que a gente coloca essa média móvel de 20 períodos e o pivô está sendo rompido acima dela, a minha expectativa é que esse pivô seja um pivô falso. E uma vez que esse pivô seja falso, a possibilidade dele falhar é muito grande. E aí, vocês têm que pensar o seguinte: nós estamos em uma tendência de alta, certo? O mercado fazendo topo e fundo ascendente. Se isso daqui é um pivô de baixa falso, a minha expectativa do mercado está fazendo só uma correção um pouco complexa. Isso aqui pode ser uma bandeira, uma cunha descendente, para depois fazer o quê? Retomar sua tendência. E olha como hoje, né, a gente está gravando esse vídeo dia 22 de fevereiro, que é o dia que está tendo toda a confusão, o mercado caindo bem forte depois das notícias com a Petrobras. O mercado bateu exatamente na média de 20 períodos e está segurando, por enquanto, no gráfico semanal. Galera, isso é segunda-feira. Sexta-feira, esse candle pode fechar de qualquer forma, ele pode fechar acima desse rompimento. O que vai me falar aqui? Vai me falar, galera, basicamente o gráfico está me falando que se na semana que vem eu conseguir romper essa máxima dessa semana, vai estar confirmado que isso aqui foi um pivô de baixa falso. Isso aqui vai ter sido uma bear trap, uma vez que o rompimento desse fundo chamou bastante vendedor. E aí, se romper a máxima dessa semana, a minha expectativa é do mercado reverter, né, voltar a subir forte, porque vai ter armadilhado todos os vendedores ali. Então, essa é a importância de um pivô verdadeiro e um pivô falso. Ficou alguma dúvida, Nathan? Manda aí. Não, mano, eu gostei bastante da explicação aí e até estava reparando, hoje teve um exemplo que a gente operou hoje no gráfico, né, de 5 minutos, com pivô, com rompimento. Boa, vamos lá. Então, o que acontece aqui, né? A tendência do índice futuro, colocar o layout limpo aqui para a gente poder trabalhar. Excluir, sim. Pronto. Então, acontece, o mercado estava em tendência de baixa, né? Óbvio, com esse tamanho de gap, etc. E aí, aqui, o mercado conseguiu ganhar a média de 20, virar a média de 20 para cima. E a gente até antecipou, né? Nós não esperamos. O certo, o rompimento, né? Quem queria operar um pivô, seria o rompimento dessa máxima aqui. O que nós fizemos? Nós já tínhamos na cabeça essa possibilidade desse pivô. O mercado fez essa consolidação. O mercado fez essa pequena consolidaçãozinha aqui. Essa consolidação foi na retração de 61,8, nessa última pernadinha de alta. Tá? Quando o mercado fez esse rompimento, nós tomamos aqui antecipando um rompimento de pivô, né? Na verdade, até o Mussi, depois ele não tinha pego a operação com a gente, ele entrou no rompimento do pivô, que foi em cima dessa máxima aqui, exatamente nesse candle. Deixa eu colocar uma linha. E aí teve mais uma entrada por pivô aqui, né? E aí deu bem interessante.
Perfeito. E aí aqui, ó, você já teve outro pivô verdadeiro, um pivô de baixa, abaixo da média de 20 períodos. Só que esse pivô, ele não está tão interessante. Por quê? Porque se a gente for pensar aquele primeiro pivô que nós operamos no dia, que foi aqui, peraí, certo? Que foi aqui embaixo, nós tínhamos SLTB definida no dia. E nós compramos o mercado acima dessa LTB. Nós compramos aqui. Então, esse daqui era um pivô que tinha virado a média para cima, que estava acima da média, que ele seria rompido acima da média e acima de uma LTB. Beleza? Já esse novo pivô que nós estamos vendo aqui, esse pivô agora de baixa, ele sim está abaixo, da média de 20 períodos. Mas se você olhar aqui, ó, tem uma LTA. Opa, pegar a linha. É uma LTA aqui, ó. E essa LTA não foi rompida. Então, se você pensar nesse pivô de baixo que o mercado está querendo, que o mercado não sei se ele vai cumprir ou não, o objetivo desse pivô não é reverter a tendência e o mercado vira lá para baixo. O objetivo desse pivô é voltar aqui, ó. E aí sim a gente ter um movimento novamente do mercado querendo voltar para cima. Porque a tendência aqui, pelo menos nesse curtíssimo prazo, agora é uma tendência de alta. Então, isso daqui pode ser uma correção mais complexa, bater na LTA que nós estamos vendo e voltar a puxar para cima.